pessoal, me chamo Vitória. Meu grupo é composto por Ana Paula Alves, Rosana, José Maria, Daiane, Luiz Felipe e eu, Vitória. O nosso tema é Educação Científica no Renascimento. E a gente vai ter como subtópico como o Renascimento impulsionou o ensino das ciências e das mudanças de paradigmas, ou seja, os ideais, os preconceitos em relação ao conhecimento científico. Então, o Renascimento ele foi um movimento cultural, intelectual, onde ele trouxe uma revitalização e muitas redescobertas para a Europa. Ele aconteceu ali entre os séculos XIV e século XVI. Então, o Renascimento ele vai trazer o surgimento desse grande interesse pelas artes, ciências e humanidades clássicas das antiguidades greco-romanas. O Renascimento foi uma era de transição. Por que ele foi uma era de transição? Porque quando o Renascimento estava chegando, a gente tinha ali Idade Média, teocentrismo, a teologia, onde a religião está no centro, Deus está no centro. Então a gente tinha um ser sobrenatural para explicar as coisas naturais. Então é aí que acontece esse embate do Renascimento. Ele não descarta a religião, só que ele humaniza a religião. E aí, quando o Renascimento ele se instala, ele vai bater muito na tecla da questão da observação empírica, que é os fatos baseados nas vivências. Então, ele vai misturar três aspectos. Ele vai misturar a observação empírica, ele vai misturar a experimentação e ele vai misturar a investigação sistemática como bases para o entendimento das coisas naturais. E o Renascimento, a gente vai ter como um dos impulsionadores do Renascimento, Leonardo da Vinci, que foi um artista completo, não vou me aprofundar muito nele, que eu vou falar mais à frente, foi um artista completo, que ele não fez só pinturas, ele também participou da física, participou das ciências biológicas, da natureza, participou das artes, participou das ciências no geral, enfim. E ele promoveu a ideia de que o conhecimento deveria ser baseado na observação direta e a experimentação prática. Então, o Renascimento ele não apenas ele redefiniu o conhecimento científico, mas ele também estabeleceu as bases para a educação científica moderna, enfatizando a importância da observação, da experimentação e da busca por novas descobertas como pilares fundamentais do progresso intelectual humano. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre Nicolau Copérnico. Nascido na Polônia em 1473, foi monge, matemático, astrônomo e considerado um dos pais da astronomia moderna, um dos mais fascinantes astrônomos do renascentismo. Autor da teoria heliocêntrica, onde ele dizia que a Terra girava em torno do Sol, ao contrário da antiga concepção geocêntrica que defendia que o Sol que girava em torno da Terra, teoria sustentada pela Igreja Católica na Idade Média. Além de orbitar anualmente em torno do Sol, a Terra girava uma vez por ano em seu próprio eixo. Também dizia que mudanças lentas de longo prazo na direção do eixo da Terra explicavam a precessão dos equinócios. Influenciou pensadores como Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Segundo a NASA, as observações de Copérnico aconteceram a olho nu, já que nesse período ainda não se existia o telescópio. Sua principal obra foi Sobre as Revoluções de Orbes Celestes. O seu estudo completo foi impresso em Nuremberg, principal centro de impressão da Alemanha, em 1543, ano também de sua morte. Olá, turma! Agora eu vou falar sobre Galileu Galilei. Galileu Galilei é considerado um marco na Revolução Científica que acontece no ano de 1500 a 1700. Ele revolucionou nas áreas da física e da astronomia. Principalmente, foi perseguido pela Igreja Católica pela questão da defesa do heliocentrismo. Seu pai queria que ele estudasse medicina, mas ele queria estudar matemática. Ele ingressa na faculdade de medicina, mas não termina. Começa a dar aula de matemática para alunos, fazendo um reforço para alunos. Ele ingressa na faculdade de Pádua,
durante 18 anos. Ele considera isso um dos períodos mais felizes da vida dele. E é na faculdade de Pádua, que não tinha jurisdição da igreja, que ele tem acesso à teoria de Copérnico. Em uma carta para um aluno, ele defende essa teoria de Copérnico e a igreja descobre essa carta e ele é chamado a julgamento para se retratar com a igreja. Na época, a igreja defendia a teoria aristotélica do geocentrismo, que é a Terra no centro do universo. Nesse julgamento, ele é proibido de divulgar as teorias copernicanas. Mesmo assim, anos depois, ele escreve um livro chamado Diálogo sobre os Dois Mundos, em que um desses personagens, o Papa acredita ser ele, o Simplício. Nisso ele é julgado novamente e proibido totalmente de divulgar qualquer ideia copernicana. Ele é condenado à prisão domiciliar, mas ele também é acreditado por ter inventado o telescópio, aperfeiçoado uma luneta holandesa, uma luneta para avistar navios. Ele consegue melhorar essa luneta com suas habilidades de marcenaria, ele é o primeiro a observar as luas de Júpiter, uma delas é a Europa, são 4 luas. Ele também consegue observar as crateras lunares, que se acreditava que a Lua era uma superfície lisa, ele observa isso. Ele também faz a teoria do pêndulo, observando um pêndulo numa igreja, se balançando de um lado para o outro, aí ele observa que, independente do vento, ela se move de um lado para o outro ao mesmo tempo. E isso favoreceu a criação de relógios mais precisos. Galileu foi um homem que revolucionou no seu tempo. No final da sua vida, ele ficou cego, inspirou homens como Isaac Newton e diversos outros. No ano de 1992, ele foi inocentado do crime de heresia pela Igreja Católica, pelo Papa João Paulo II. Mesmo assim, a Igreja não admitiu seus erros. Boa noite, meu nome é Ana Paula Alves e vou falar do astrônomo Kepler, nascido em 25 de dezembro de 1642. Foi apresentado à astronomia ainda criança e desenvolveu um amor por ela que manteve por toda a sua vida. Aos 9 anos, observou seu primeiro evento astronômico, o eclipse lunar. Astrônomo, astrólogo, filósofo natural e matemático alemão, considerado uma figura-chave de revolução científica do século XVII. Brilhante formador das 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas como leis de Kepler. Essas leis foram codificadas por astrônomos posteriores com base nas suas obras como Astronomia Nova, Armoris Mundi e Epitomes de Astronomia de Copérnico. Essas obras também forneceram base para a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Durante sua carreira, Kepler foi professor de matemática e astrônomo na Escola Seminarista em Glasgow, na Austrália. E seu período de trabalho na instituição ocorreu até 1600, quando se tornou ajudante do astrônomo Tycho Brahe em seu observatório em Praga, pois Tycho estudava os seus sistemas planetários realizados anteriormente, com grandes nomes da astronomia, como Piton e Nicolau Copérnico. Kepler fez um trabalho fundamental no campo óptico, inventou uma versão melhorada do telescópio infrator e ajudou à validação da descoberta telescópica do seu contemporâneo Galileu Galilei. Kepler viveu em uma época em que não havia nenhuma distinção clara entre astronomia e astrologia, mas havia uma forte divisão entre astronomia e física. Ele também incorporou os raciocínios e argumentos religiosos em seu trabalho, motivado pela convicção religiosa de que Deus havia criado o mundo de acordo com um plano claro e acessível através da luz natural da razão. Kepler descreveu sua nova astronomia como física celeste, uma exclusão à metafísica de Aristóteles, e como um suplemento sobre o céu de Aristóteles, formando a antiga tradição da cosmologia física ao tratar da astronomia como parte da física matemática universal. As leis de Kepler afirmam que as órbitas são elípticas e que a velocidade aurelar dos planetas é constante, e que a razão entre o cubo e o período é o quadrado do raio do constante. Os locais de atuação de Kepler, ele era naturalista, astrólogo, teórico evangélico, matemático, astrônomo, musicólogo, físico, cosmólogo, teórico musical, filósofo, escritor, professor e inventor. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre René Descartes. E bom, nascido em 31 de março de 1596, Descartes foi um matemático e filósofo francês do século XVII, e também fez estudo nas áreas da epistemologia
e da metafísica. Conhecido por seu trabalho Meditações Metafísicas e pela frase cogito ergo sum, penso, logo existo, Descartes buscava uma base segura para o conhecimento, e sua abordagem racionalista enfatizava o uso da razão como o principal caminho para se chegar à verdade. Além de suas contribuições filosóficas, Descartes fez avanços significativos na matemática, especialmente na geometria analítica, onde estabeleceu a relação entre álgebra e geometria. Sua obra La Géométrie introduziu a ideia de usar coordenadas para descrever pontos no espaço, um desenvolvimento fundamental que influenciou a matemática moderna. Também fez importantes contribuições para a física e a teoria do movimento. Embora algumas de suas ideias tenham sido posteriormente substituídas pelas teorias de Isaac Newton, ele defendia o mecanismo, a visão de que o mundo físico pode ser explicado em termos de matéria e movimento, sem necessidade de forças ocultas ou sobrenaturais. Seu método filosófico, caracterizado pela dúvida sistemática, influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico nos séculos seguintes. Oi gente, eu me chamo Daiane e hoje eu vou falar as contribuições do Isaac Newton para o Renascimento. O Isaac Newton foi fundamental no final do Renascimento e no início da Era Moderna. Ele impulsionou o ensino das ciências e mudou o paradigma científico. E as suas principais contribuições incluem as leis do movimento e da gravitação universal, que unificaram a física celestial e terrestre. E o desenvolvimento do cálculo foi essencial para a ciência moderna. E ele também, o Isaac Newton também, avançou a óptica ao demonstrar que a luz branca é composta por um aspecto de cores. Ele também estabeleceu o método científico, enfatizando a observação, a experimentação e a hipótese testável, substituindo a visão aristotélica por uma abordagem mecanicista. Suas obras educaram e influenciaram gerações de cientistas, consolidando a ciência como uma disciplina baseada em leis naturais e matemática. Bom, que Leonardo da Vinci era um grande artista, eu acho que todo mundo já sabe. Nasceu na Itália e era um polimata. Vitória, que é um polimata? Um polimata é alguém que se destaca em muitas áreas de conhecimento. Ele nasceu em 15 de abril de 1952 e seu falecimento por um derrame cerebral aconteceu em 15 de maio de 1519. Ao contrário do que muitos pensam, Leonardo da Vinci não fez só a Mona Lisa e a pintura super famosa da Última Santa Ceia. Leonardo da Vinci contribuiu para conhecimentos como medicina, física, ciência, artes. Ele também contribuiu para os conhecimentos das ciências biológicas, da natureza. Ele foi um cara completo, foi um artista completo. Teve sua influência em diversas áreas, influências super importantes. Teve sua influência na construção de aviões, na construção de questões matemáticas. E também tinha muitas questões sobre a anatomia humana. Isso tudo baseado na sua experiência através de experimentações. Coisa que ele já achava que era o ideal. O conhecimento empírico, a observação empírica e a experimentação. Como que Leonardo da Vinci mexeu ali na ciência? Leonardo da Vinci ensinava aqueles que o ouviam, que aprendiam com ele, o pensamento crítico. Através de todos os seus estudos, dos desenhos anatômicos, enfim, ele mostrava a importância para essas pessoas da observação detalhada e da precisão na representação da realidade. A partir da criação desse pensamento crítico, ele começou a bater de frente com os dogmas da igreja. E isso foi abrir um espaço para que o conhecimento científico fosse conhecido e se criasse uma nova era. Leonardo da Vinci era um cara muito inteligente. Ele questionava a tradição. Enfim, até hoje, Leonardo da Vinci ele foi um marco na história do Renascimento por influenciar tantas áreas e levar de forma tão grandiosa e vasta a ciência. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido como não só Leonardo da Vinci, mas como todos os outros físicos, filósofos, artistas que foram falados antes de mim, como eles contribuíram para a ciência,
no renascentismo e como eles deram uma nova visão para a ciência, afastando um pouco a religião dos olhos das pessoas para que elas conseguissem ver o que era de fato feito na prática através da observação. Muito obrigada.